coração da África Ocidental, escondido entre as dunas escaldantes do maior dos desertos, existe um reino esquecido habitado por tribos milenares que dizem ter vindo de uma estrela, da qual conheciam detalhes séculos antes de a ciência moderna a descobrir. Essas pessoas vivem em penhascos íngremes, esculpindo suas casas na rocha, escondidas sob máscaras que parecem lhes conferir poderes e se isolando durante semanas desde a infância para se tornarem adultas. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos conhecer mais detalhadamente o Mali, uma terra com rios que desaparecem e os maiores edifícios de barro do planeta, um país remoto e pouco conhecido, onde gêmeos e cobras são venerados como se fossem deuses. Uma nação enigmática que mantém tradições tão provocantes como o Jeriwal, um festival ancestral que alguns descrevem como um Tinder tribal, no qual centenas de homens se maquiam e competem durante dias para serem escolhidos, às vezes até como amantes, pelas mulheres que os observam, não importa se elas já são casadas. Um país com uma das populações mais jovens do planeta, onde a média ultrapassa 6 filhos por mulher, em parte porque aqui a poligamia é legal e amplamente praticada, a ponto de haver homens com dezenas de esposas ao mesmo tempo, e porque existem tradições como a troca de esposas ou comunidades onde as mulheres escolhem secretamente seus futuros maridos. Preste atenção e não perca este vídeo, pois garantimos que viajar pelo Mali e descobrir as curiosidades de um dos lugares mais baratos do planeta irá surpreendê-lo. Vamos começar. Num canto remoto da África Ocidental, escondido entre as dunas do Saara, o maior deserto quente do planeta, fica o Mali, um país com uma história milenar, paisagens extremas e tradições que parecem suspensas no tempo ou tiradas de outra realidade. Com uma superfície de mais de 1.200.000 km², quase o dobro da Espanha ou um pouco mais que a França, o Mali combina vastos desertos, rios que desaparecem na areia e vales onde a vida é quase impossível. O Saara malinês não é só o maior do mundo, mas também um dos mais hostis. Suas dunas se estendem por milhares de quilômetros, e o calor pode ser tão intenso que os viajantes ficam desorientados em questão de horas. No entanto, esse deserto extremo não impediu que o ser humano encontrasse maneiras de sobreviver e comercializar. Ainda hoje, as caravanas de sal atravessam suas areias como faziam séculos atrás. Transportadas principalmente em camelos, essas caravanas percorrem rotas antigas que conectam os oásis às aldeias do sul e do delta interior do Níger. Algumas dessas viagens podem durar semanas, e as cargas de sal, essenciais para a alimentação e a conservação de alimentos, tornam-se verdadeiros tesouros nas aldeias mais remotas. Uma curiosidade interessante sobre essas caravanas é que algumas delas ainda utilizam técnicas ancestrais. Os nômades calculam a rota guiados apenas pelas estrelas e por marcas discretas nas dunas, sem mapas modernos ou GPS. Além disso, cada caravana tem seus próprios rituais para pedir proteção aos espíritos do deserto antes de partir. Uma tradição que se manteve viva apesar da modernização em outras partes do país. O sal, além de seu valor econômico, tem um significado simbólico. Representa a resistência e a conexão entre as diferentes comunidades do Saara e do Sahel. O sal no Mali não é apenas mais um tempero, para eles é um pilar da vida e da sobrevivência. Graças a ele, alimentos básicos como peixe, carne ou cereais são conservados, permitindo que as famílias e os povos do deserto possam armazenar provisões durante meses em um ambiente onde o calor extremo e a escassez de água complicam a vida cotidiana e fariam com que os alimentos se estragassem completamente, em questão de horas, se não fossem protegidos pelo sal. Além disso, o sal tem sido durante séculos também por isso uma moeda de troca, usado em trocas para adquirir gado, tecidos ou ferramentas, tornando-se um símbolo de riqueza e prestígio, provavelmente mais importante nesta região durante séculos do que o ouro ou as pedras preciosas. Se você ficou surpreso com o incrível valor que dão ao sal neste país fascinante, não se esqueça de nos deixar um like agora. Não custa nada, e é a melhor maneira de ajudar o Mundo Sem Censura a continuar trabalhando todas as semanas e ajudá-lo a descobrir o mundo como em nenhum outro lugar.
Obrigado. Para as comunidades do Saara, cada bloco de sal transportado pelas caravanas é muito mais do que um recurso econômico. É uma pequena joia que conecta os oásis, os rios e os povoados espalhados por esse vasto deserto que parece infinito e os ajuda a sobreviver em um dos territórios mais extremos do planeta. O calor do Saara é tão extremo que até mesmo os rios mais importantes do Mali parecem desaparecer por causa disso. É por isso que aqui o rio Níger, que serpenteia da Guiné para o interior do país, experimenta um fenômeno surpreendente. Suas águas se infiltram nas areias e desaparecem parcialmente em certos trechos do deserto. Um fenômeno que ocorre especialmente durante a estação seca, quando o caudal diminui e a água se infiltra no leito arenoso, criando a sensação de que o rio evapora ou desaparece. Para alguns é como se fosse engolido pela areia. Esse efeito não significa que o rio tenha desaparecido completamente, mas que suas águas continuam fluindo sob a superfície e reaparecem quilômetros adiante, às vezes formando lagoas temporárias ou oásis que alimentam a vida de plantas, animais e comunidades humanas. Para os nômades e pastores do deserto, saber onde essas águas subterrâneas reaparecem é vital para a sobrevivência. Graças a séculos de experiência, muitos deles sabem onde cavar poços e como antecipar os movimentos dos cursos de água, o que torna o conhecimento local um recurso tão valioso quanto o sal que transportam. Nesse ambiente tão extremo, a necessidade de sobreviver levou povos como os Dogon a ler o céu durante séculos, decifrar a posição das estrelas para se orientar, planejar rotas e garantir sua subsistência. Tanto é assim que, de acordo com seus relatos e registros orais, eles já conheciam detalhes sobre uma estrela que a ciência descobriria muito mais tarde. De acordo com suas crenças, os seres humanos somos descendentes de deuses vindos dessa estrela, uma conexão que explica em grande parte esse conhecimento e surpreendeu os cientistas. Uma realidade, a dessa misteriosa tribo, uma das mais enigmáticas do mundo que logo descobriremos com mais detalhes. O Mali faz fronteira com o Níger, Burkina Faso, Senegal, Mauritânia, Argélia e Costa do Marfim, em uma região conhecida como Sahel. Esse nome vem do árabe Sahil, que significa margem ou borda, porque essa faixa geográfica fica bem no limite entre o deserto do Saara, ao norte, e as savanas africanas, ao sul. O Sahel sempre foi um território de transição, onde o clima, os ecossistemas e as culturas mudam rapidamente, tornando-o uma encruzilhada de impérios, rotas comerciais e civilizações milenares. Apesar de seu vasto território, a população do Mali concentra-se principalmente em torno do rio Níger, um dos maiores da África, que serpenteia da Guiné para o interior do país e forma um delta interior vital para a agricultura e a vida de milhões de pessoas. A densidade populacional é baixa, não por falta de nascimentos, mas pela dureza do ambiente, que obriga a uma adaptação constante. Na verdade, o Mali é um dos países com mais filhos por mulher do mundo, com uma média de quase 7 filhos, e também um dos mais jovens do planeta, com uma idade média da população de cerca de 17 anos. Essa extrema fertilidade tem suas razões. Em uma terra onde a mortalidade infantil e a escassez de recursos são altas, ter muitos filhos é visto como uma garantia de sobrevivência familiar. Além disso, a poligamia continua sendo uma prática comum e socialmente aceita, especialmente nas áreas rurais, onde um homem pode ter várias esposas e muitos filhos. Mas de onde vem esse costume? A poligamia no Mali não é só uma herança da tradição islâmica, mas também uma estratégia ancestral para reforçar os laços comunitários e aumentar a força de trabalho familiar. Em muitas regiões do país, quanto mais filhos um homem tem, maior é seu prestígio social e sua influência dentro do clã. Por isso, o casamento precoce e a pressão para formar famílias numerosas não só são bem vistos, mas também considerados um sinal claro de sucesso. Para conseguir mais esposas, muitos homens participam de práticas tradicionais de dote ou dote, onde o número e a qualidade do gado ou bens oferecidos à família da noiva podem fazer a diferença entre ser aceito ou rejeitado. Em algumas áreas,
Os jovens percorrem centenas de quilômetros pelo deserto do Saara e do Sahel, enfrentando tempestades de areia, calor extremo e a ameaça constante de ficar sem água, só para chegar aos maiores mercados de gado e fechar essas alianças matrimoniais. Essas travessias, embora perigosas, fazem parte da tradição e refletem a determinação das famílias em garantir sua continuidade e sobrevivência em um ambiente tão exigente. Essa juventude explosiva e alta fertilidade também tem muito a ver com o fato de que, embora a maioria da população pratique o Islã, as necessidades de sobrevivência em um ambiente extremo, juntamente com práticas milenares como a poligamia e a importância da família extensa, ajudam a manter essa realidade, sobre a qual falaremos em detalhes em breve. Durante a época colonial, o Mali fez parte do Sudão francês, integrado no vasto império colonial francês na África Ocidental. Esta etapa deixou uma marca profunda na organização administrativa do país e consolidou o francês como língua oficial. Embora na vida cotidiana predominem línguas tradicionais como o Bambara, o Fulani ou o Songhai, que refletem a riqueza étnica e cultural do território. Antes da colonização, o Mali já tinha sido o coração de grandes impérios africanos, como o Império do Ghana, o Império do Mali e o Império Songhai, que dominaram séculos de comércio, educação e cultura no oeste do continente. A religião majoritária é o islamismo, praticado por mais de 90% da população, um legado que remonta aos comerciantes e eruditos que chegaram à região entre os séculos XI e XVI, difundindo a fé ao longo das rotas comerciais do Sahel e do rio Níger. Este Islã convive com antigas tradições locais e crenças ancestrais, criando uma fusão cultural única que continua a influenciar a vida social, os rituais e as festividades das comunidades malianas até hoje. Nestas terras extremas, culturas únicas floresceram durante séculos, desde os povos Dogon, guardiões de uma cosmologia ancestral, até os Bororo, que celebram rituais como o Gerewol, onde o amor, a beleza e a tradição se entrelaçam no meio do deserto. Pode parecer estranho que em um país majoritariamente muçulmano como o Mali, existam práticas que parecem ir muito além do que se espera normalmente do Islã. Por exemplo, embora o Alcorão permita ter até 4 esposas, em certas comunidades malinesas, homens poderosos, líderes locais e xamãs podem ter dezenas de esposas, como uma extensão de seu status social e sua capacidade de manter famílias numerosas que garantam a sobrevivência e a coesão do clã. Essas relações polígamas não são apenas uma questão de desejo pessoal, mas também uma estratégia que fortalece os laços comunitários e garante mão de obra suficiente para enfrentar os desafios do ambiente. Outra realidade que pode parecer surpreendente é a troca de esposas entre famílias ou clãs. Embora não seja uma prática generalizada, em algumas aldeias do Mali, ela é organizada como um acordo formal de casamento e coabitação, destinado a reforçar alianças, laços familiares e cooperação entre clãs. Essas uniões são reais, com coabitação efetiva e obrigações mútuas, e podem incluir acordos de poligamia ou partilha de esposas dentro do clã, dependendo da reputação e da posição social de cada família. Não se trata de uma troca temporária ou de um empréstimo passageiro de mulheres. Cada relação é duradoura e reconhecida dentro da comunidade, funcionando como um mecanismo de coesão social, apoio mútuo e sobrevivência, em um ambiente onde a colaboração entre famílias é vital para enfrentar os desafios do deserto e a escassez de recursos. Além disso, em certas tribos, algumas mulheres têm a possibilidade de escolher amantes em segredo, sem que isso seja necessariamente contrário à estrutura patriarcal ou às leis locais. Essa escolha pode ocorrer durante rituais específicos ou festivais tradicionais, onde a discrição permite que as mulheres exerçam autonomia sobre seus relacionamentos afetivos. Um exemplo fascinante disso é encontrado entre os Bororo, um grupo nômade do Sahel, durante um dos festivais mais coloridos e controversos do planeta, o Gerewol. Nesse evento, os homens se maquiam, vestem túnicas e joias, e competem entre si por meio de cantos e danças, enquanto as mulheres observam, avaliam e escolhem seus companheiros,
decidindo livremente quem pode se tornar seu amante ou parceiro, desafiando em grande parte as normas habituais de gênero na região. Os Bororo são pastores nômades que percorrem o Sahel com seus rebanhos de vacas zebu, seguindo os ritmos das chuvas e as rotas de pastagem. Eles se destacam por sua elegância, orgulho e uma estética profundamente enraizada. Para eles, a beleza é uma forma de identidade, e a maneira de se vestir, se mover ou falar faz parte da honra pessoal e da linhagem. Uma curiosidade: entre os Bororo, olhar-se demais no espelho ou mostrar arrogância pela aparência física é mal visto. Mas não durante o Gerewol, onde a vaidade se torna uma arte sagrada. Este ritual anual de cortejo, que no Níger reúne milhares de pessoas, no Mali permanece mais íntimo e local, longe das câmeras e do turismo. Em acampamentos remotos, no final da estação chuvosa, os Bororo se reúnem para celebrar sua versão do Gerewol, uma cerimônia em que os homens se maquiam, se enfeitam e dançam por horas para atrair a atenção das mulheres. Em um país majoritariamente muçulmano e conservador como o Mali, esse festival é quase subversivo. Nas comunidades Bororo, no entanto, faz parte de uma tradição milenar que coloca as mulheres no centro da escolha amorosa. São elas que observam, comparam e decidem. Ao contrário do resto da sociedade malinesa, onde o casamento é geralmente marcado por acordos familiares e normas religiosas, aqui são as mulheres que escolhem livremente seu amante ou companheiro, mesmo que já sejam casadas. É um costume que para muitos é controverso, mas entre os Bororo é considerado uma expressão natural do desejo e da liberdade feminina. Uma lembrança dos tempos antigos em que as regras do amor não eram ditadas pela religião, mas pela natureza e pelo espírito do clã. Durante o Gerewol, os homens se tornam protagonistas de um espetáculo de beleza e resistência. Eles passam horas se maquiando com pigmentos naturais de argila vermelha, ocre ou carvão, delineando os olhos e lábios para destacar o que sua cultura considera traços de sedução. Olhos grandes, nariz fino, dentes brancos e sorriso brilhante. Eles se vestem com túnicas coloridas, colares e contas de concha, enquanto seus corpos se movem na dança Yake, um canto hipnótico que combina graça, energia e sensualidade. A dança não é improvisada. Cada gesto, cada olhar, cada passo tem um significado. Os homens mantêm um sorriso constante. Mostrar os dentes brancos é símbolo de pureza. E abrem exageradamente os olhos para exibir sua vitalidade. Alguns até bebem poções tradicionais feitas com raízes ou ervas locais, que funcionam como estimulantes naturais para aguentar o cansaço da dança sob o sol do Sahel. Durante horas e até dias, as vozes ressoam. Os tambores marcam o ritmo e a poeira do deserto se mistura com o perfume do suor e da areia. E então chega o momento crucial. As mulheres, vestidas com suas melhores roupas, caminham lentamente diante das fileiras de homens. Elas observam, comparam, cochicham entre si, até que uma delas se decide. Ela toca suavemente o braço ou a mão do homem escolhido. E com esse gesto silencioso começa uma nova história. Às vezes um romance breve, outras vezes um relacionamento que dura a vida toda. O Gerewol no Mali não é apenas um ritual de amor, é também um ato de resistência cultural. Para os Bororo, manter viva essa tradição é uma forma de reafirmar sua identidade nômade e sua independência espiritual diante da homogeneização do mundo moderno e das pressões religiosas. Aqui, onde quase toda a nação é regida pela ortodoxia do Islã, um pequeno grupo de pastores continua lembrando que a beleza, o desejo e a liberdade também são sagrados. Antropólogos e viajantes que testemunharam esse ritual falam de uma experiência quase surrealista. Um Tinder tribal, onde não há telas nem algoritmos, apenas olhares, música e coragem. E embora o Gerewol malinês não tenha a magnitude do que é celebrado no Níger, ele possui uma intensidade humana única, porque acontece longe do público, dentro de comunidades fechadas, onde a paixão e a tradição são vividas com a mesma naturalidade que o sol e a poeira do Sahel. Você certamente ficará surpreso ao saber que a realidade mais impactante deste documentário está prestes a chegar. Mas antes disso, aproveitamos para perguntar: o que você acharia de ver milhares de mulheres escolhendo seus amantes em público?
Você seria capaz de se maquiar e dançar por horas para conquistar o amor de uma delas? O que mais te surpreendeu neste país? Deixe sua resposta nos comentários. Você nos ajuda muito a continuar criando conteúdo como este todas as semanas e a fazer crescer esta comunidade. Além disso, adoramos ler suas opiniões. E você ficará surpreso com o que outras pessoas que estão vendo o mesmo que você pensam. Obrigado. No fundo, o Jerrywall continua sendo o mesmo que era há séculos. Uma celebração do amor como força vital, do corpo como linguagem e da mulher como símbolo de escolha e poder. Uma janela ancestral para um mundo onde, por algumas noites, as regras são suspensas e a beleza dita sua própria lei. Mas os Bororô não são a única etnia que conserva rituais e tradições extraordinárias. Se observarmos com atenção a riqueza cultural das tribos do Mali, um dos povos mais fascinantes e enigmáticos é, sem dúvida, o Dogon, cujos conhecimentos, cerimônias e cosmovisão os tornam uma das comunidades mais extraordinárias do planeta. Os Dogon são uma tribo milenar que possui conhecimentos astronômicos surpreendentes. Segundo sua tradição, os seres humanos descendem dos Nomo, divindades anfíbias que desceram da estrela Sirius, também conhecida como a estrela mais brilhante do céu noturno. Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno e faz parte de um sistema estelar binário, ou seja, é acompanhada por outra estrela chamada Sirius B. O surpreendente é que os Dogon também sabiam da existência dessa estrela companheira muito antes que a ciência moderna pudesse detectá-la, há apenas alguns séculos. Graças à observação cuidadosa do céu e à sua tradição oral, eles desenvolveram um conhecimento astronômico avançado, que incluía a posição, o movimento e a influência de Sírio e sua companheira, algo que foi totalmente confirmado pela astronomia moderna apenas recentemente. Esse conhecimento provavelmente foi essencial para a sobrevivência deles em um dos ambientes mais extraordinários e extremos da Terra, o Sahel e os penhascos do Mali, onde o clima é extremo, com secas prolongadas e temperaturas que variam entre o frio noturno e o calor escaldante durante o dia. A compreensão dos ciclos estelares permitiu-lhes planejar a agricultura, as colheitas e os rituais de colheita, garantindo que pudessem sobreviver nessas condições tão difíceis. Em sua vida cotidiana, os Dogon vivem em aldeias cuidadosamente organizadas, muitas vezes situadas em encostas e penhascos que protegem contra invasões e clima extremo. Suas roupas são simples. Os homens costumam usar tangas ou tecidos leves, enquanto as mulheres usam saias e tecidos adaptados ao calor. Em muitas ocasiões, eles não usam roupas íntimas, seguindo tradições antigas que priorizam o conforto e a adaptação ao ambiente. A vida cotidiana combina agricultura, criação de gado e trabalho comunitário, com rituais e cerimônias que mantêm a coesão social e espiritual. A cosmovisão Dogon também se reflete de forma notável em suas máscaras, usadas em cerimônias e danças rituais. Para os Dogon, essas máscaras não são meros adornos. Eles acreditam que elas lhes conferem poder e proteção espiritual, conectando-os com os espíritos ancestrais e os Nomo. As formas das máscaras são super variadas e simbólicas. Algumas representam animais, outras, rostos humanos estilizados, e muitas têm elementos geométricos que remetem a estrelas e constelações. Uma curiosidade é que certos modelos só podem ser usados por homens iniciados, e os movimentos e gestos durante as danças buscam transmitir a força dos ancestrais e do cosmos. Grande parte do poder e conhecimento dos Dogon se desenvolve desde a infância e juventude. Como parte do ritual de passagem para a idade adulta, os jovens Dogon, geralmente entre 11 e 15 anos, se isolam em cavernas sobre penhascos por dias e até semanas, em completo isolamento e silêncio absoluto. Essa iniciação solitária, conhecida como Sigi, não só testa sua resistência física e mental, mas também permite que eles se conectem com os espíritos, aprendam segredos ancestrais e adquiram o que consideram habilidades místicas e uma profunda sabedoria espiritual, preparando-os para se integrarem plenamente à vida adulta da comunidade. Durante esse tempo, os jovens se alimentam apenas de ervas, raízes e água ritual,
vivendo em condições austeras que reforçam sua disciplina, concentração e conexão com o sagrado. Cada dia nessas cavernas ou cabanas sagradas é mais um passo em sua preparação, ensinando-os a interpretar sinais da natureza, ouvir as mensagens do vento e das estrelas e compreender a complexa cosmologia que guia a vida dos Dogon. Na cosmovisão Dogon, os gêmeos ocupam um lugar extraordinário e sagrado, diferente do que ocorre em outras culturas. Acredita-se que eles descendem diretamente dos deuses, atuando como guardiões da comunidade, portadores de sorte, proteção e energia vital. Isso lhes confere um status especial desde o nascimento e explica por que os nascimentos múltiplos são celebrados com rituais e cerimônias bem específicos, considerados manifestações do divino. Na visão Dogon, nem todos os humanos compartilham essa conexão direta com os deuses. Os gêmeos são vistos como intermediários entre o mundo espiritual e a vida cotidiana, o que os torna especialmente venerados e protegidos. Em algumas aldeias Dogon, as cobras são veneradas e vivem perto das casas e dos campos, especialmente em rituais relacionados à fertilidade, proteção das plantações e harmonia com a terra. Algumas dessas cobras são venenosas, mas os Dogon as tratam com respeito e cuidado, acreditando que sua presença alerta sobre perigos ou anuncia eventos importantes para a comunidade. Eles consideram esses animais como guardiões de segredos ancestrais e símbolos de poder, capazes de transmitir mensagens entre o mundo espiritual e o terreno. Por essas razões, a magia, as forças sobrenaturais e a interação com o invisível não só são aceitas, mas fazem parte integrante de sua vida cotidiana, ensinando desde pequenos a respeitar e ler os sinais da natureza e do sagrado. O modo de vida dos Dogon está intimamente ligado ao seu ambiente, muitas vezes tão surpreendente quanto eles, já que suas casas e armazéns são construídos sobre falésias chamadas Bandiagara, uma região de escarpas e planaltos que oferece segurança, vistas panorâmicas e proteção natural contra o calor extremo. As cavernas nas falésias funcionam como espaços refrigerados, refúgios contra a seca e o calor, e locais estratégicos para o armazenamento de alimentos e provisões. Viver nessas falésias também lhes permite vigiar os arredores, protegendo-se de invasores e animais selvagens. Essas casas não são as únicas construções impressionantes do Mali. O país também é famoso por seus edifícios de barro, alguns dos mais altos e espetaculares do mundo. A cidade de Djenné, Patrimônio Mundial da Unesco, abriga a Grande Mesquita, considerada a construção de barro mais alta do planeta, com mais de 25 metros de altura. Este templo não é apenas um centro religioso, mas também um exemplo da engenhosidade arquitetônica dos malineses, capazes de adaptar o barro e o adobe a construções resistentes e belas que perduram por séculos. Além da Grande Mesquita, outras cidades do Mali também têm construções de barro impressionantes, como casas comunitárias, armazéns e torres defensivas, que combinam funcionalidade com estética. Esses prédios, construídos com técnicas tradicionais, ajudam a regular a temperatura interna, protegem da chuva e oferecem um espaço comunitário central para a vida social e religiosa das aldeias. Mas se existe uma cidade no Mali que qualquer viajante deveria conhecer, essa é a lendária Timbuktu, um dos lugares mais enigmáticos e fascinantes do planeta. Conhecida como o lugar onde o conhecimento estava séculos à frente da Europa, Timbuktu foi durante séculos um centro de comércio, cultura e conhecimento na África Ocidental. Durante a Idade Média e o período do Império do Mali, a cidade chegou a abrigar dezenas de universidades e escolas corânicas. Algumas fontes mencionam mais de 12 grandes centros de aprendizagem que atraíam estudantes de toda a África e do mundo islâmico. Lá se estudava astronomia, matemática, medicina, direito e filosofia, muito antes de muitas dessas disciplinas serem ensinadas na Europa. Além de ser um centro acadêmico, Timbuktu era um ponto crucial de comércio no mundo, já que ali se trocavam ouro, sal, escravos e tecidos, e suas ruas ficavam cheias de mercadores, escribas e viajantes que traziam livros, conhecimentos e notícias de lugares remotos.
Suas bibliotecas particulares e manuscritos islâmicos eram tão valiosos que muitos ficavam escondidos ou guardados em casas particulares, preservando conhecimentos que superavam em complexidade os de muitas cidades europeias da época. Os manuscritos de Timbuktu, escritos em árabe e línguas locais como o Songhai ou o Tamashek, abrangem temas religiosos, científicos e literários, incluindo tratados de matemática, astronomia, poesia e direito islâmico. Curiosamente, alguns desses textos mostram observações astronômicas e cálculos matemáticos que estavam centenas de anos à frente do que era ensinado na Europa medieval, o que torna a cidade um verdadeiro tesouro da humanidade. Hoje em dia, embora Tombouctou tenha perdido grande parte de sua antiga glória, ainda mantém mesquitas históricas, casas de barro e vestígios de suas bibliotecas, lembrando aos visitantes seu papel como ponte entre a África, o mundo islâmico e o conhecimento universal. Como você pode ver, o Mali tem uma paisagem cultural e arquitetônica única, onde a vida, a religião, a astronomia e a adaptação ao ambiente extremo se entrelaçam de maneiras surpreendentes. Provavelmente é por tudo isso que o país é conhecido como o país das lendas e dos contadores de histórias. Suas tradições milenares, seus rituais e suas crenças no sobrenatural criam um ambiente onde o extraordinário e o cotidiano coexistem, formando histórias que foram passadas de geração em geração. Em certas épocas do ano, as vilas e cidades do Mali se transformam em verdadeiros cenários de narrativa viva. Os contadores de histórias, muitas vezes vestidos com túnicas azuis ou de cores vibrantes para serem reconhecidos, percorrem as ruas, praças e mercados, contando histórias que misturam mitos, ensinamentos morais e relatos de heróis ancestrais. Suas vozes ressoam ao ritmo de tambores e flautas, enquanto o sonho dourado das dunas próximas parece acompanhar cada relato. E os ouvintes, sentados em círculo ou em pé, mergulham em um mundo onde a realidade e a lenda parecem se fundir. Essas representações não são apenas entretenimento. São também um veículo de memória cultural, uma forma de transmitir conhecimentos sobre a natureza, a astronomia, a história e as regras sociais em um dos países mais desconhecidos, mas também fascinantes do continente africano e do mundo. Um território onde a imaginação e a realidade se encontram, onde os segredos dos ancestrais ainda influenciam a vida moderna. Se você chegou até aqui, certamente está interessado em descobrir como chegar e aproveitar ao máximo o Mali, explorando em primeira mão suas paisagens, tradições, lendas e as histórias que ainda são contadas pelos contadores de histórias nas praças e aldeias. No Mundo Sem Censura, pesquisamos e agora resumimos tudo o que você precisa saber para viver essa experiência única. Chegar ao Mali vindo da América geralmente requer um voo com escala, normalmente na Europa ou na África Ocidental, enquanto que da Europa há voos diretos de Paris, Bruxelas ou Madrid para a capital, Bamako. Os visitantes devem solicitar um visto antes de viajar, exceto alguns países africanos que têm acordos especiais. O Mali é considerado um dos países mais baratos para viajar na África. Uma ótima notícia se você estiver viajando com um orçamento apertado. A moeda local é o franco da África Ocidental, que se mantém relativamente estável em relação ao dólar americano. $1 equivale a aproximadamente 150 francos da África Ocidental, 650 francos, embora a taxa de câmbio possa variar ligeiramente. A língua oficial é o francês, embora na vida cotidiana se falem línguas locais como o Bambara, o Fulani ou o Songhai. É possível viajar pelo Mali de ônibus, táxis compartilhados e voos internos, embora o transporte possa ser limitado fora das grandes cidades. A segurança é um aspecto importante a considerar, pois, devido a tensões políticas, conflitos armados no norte e ataques esporádicos de grupos armados, recomenda-se viajar acompanhado e, de preferência, com guias locais experientes, evitando deslocamentos noturnos ou áreas fronteiriças conflituosas. Quanto à hospedagem, em Bamako, um quarto duplo em um hotel de gama média custa aproximadamente entre $20 e $30 por noite, enquanto um jantar para 2 pessoas em um restaurante local pode custar entre $10 e $15, dependendo do local.
Entre as rotas e excursões mais interessantes estão o passeio pelas falésias de Bandiagara para conhecer os povos Dogon, as visitas aos mercados de Bamako e seus festivais culturais, e explorar as antigas cidades de Timbuktu e Djenné, famosas por seus edifícios de barro e sua história milenar. A gente do mundo sem censura espera que esse vídeo tenha sido tão interessante para você quanto foi pra gente, e que tenha ajudado você a descobrir o Mali, uma das nações mais enigmáticas do planeta. Se sim, não hesite em deixar um like e um comentário. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você, todas as semanas, conteúdos tão fascinantes como este. Ou como este vídeo que você pode ver agora, para descobrir outro dos lugares mais fascinantes do planeta. Clique nele, você vai gostar.